Boa tarde, queridos, estou aqui, mais uma live, dia 10 de julho de 2024, louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e por isso nós estamos alegres. Alguém me ligou, eu não vou poder atender agora, minha amiga, minha amada, meu amado, não sei quem me ligou. Aguardem eu terminar a live, eu retornarei a ligação, tá bom? Comecei agora a live. Bendito seja este momento. Eu abençoo a todos quantos entrarão nesta live, no nome de Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, né? Dia 10 de julho. Toda honra, toda glória é para o Pai eterno, aquele que pode todas as coisas. Vamos buscar a Deus juntamente comigo? Santo Deus, eu te agradeço por este momento maravilhoso, que para mim é um momento da live, Pai, é um momento de culto. É o momento de proclamar as boas novas de salvação, que só o Senhor Jesus pode dar salvação para cada um de nós, ó Pai. Eu te louvo por estar aqui diante desta tela para poder proclamar o teu evangelho, falar do teu poder, falar das tuas maravilhas, falar sobre a tua graça, a graça que nos traz as bênçãos, porque é um favor imerecido. Te agradeço, ó Deus, por este dia de quarta, por esta tarde maravilhosa, por o Senhor guardar as minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisnetinha. Te agradeço, Senhor, porque meus vizinhos também estão sendo guardados por Ti, ó Pai. Te agradeço, Senhor, porque à noite já temos compromisso novamente, e eu sei que Tu irás conosco, ó Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, seja o nome do Filho e seja o nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Eliana Campos, lá de Boituva, Eliana. Deus abençoe minha filhona, né? Eu tenho um sentimento por você de filha mesmo, né? Então eu louvo a Deus, você é a primeira que entrou nesta live deste dia. E nós aqui estamos para proclamar as boas novas de salvação. Estamos aqui para falar de quão grande amor, ó, quão lindo este nome é. Aleluia! Olha, escute um pouquinho. Oh, quão lindo este nome é! Aleluia! Oh, quão lindo este nome é! O nome de Jesus. Amém, minha amada, né? Eu sei que é recíproco. O nosso amor, Lili, é recíproco. Glória a Deus. Louvado seja o Pai. O Pai que tudo Ele fez, tudo Ele formou, tudo Ele programou. É, eu também, Eliana, eu te amo. Louvado seja Deus. Eu quero dizer aos amados que assistirão esta live, quero dizer a você que realmente este nome é lindo, este nome é glorioso, o nome do nosso Jesus. A Bíblia nos fala que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133.
E eu fico a observar estes Salmos 133 e fico pensando que a vontade de Deus é esta: que os irmãos vivam em união. E quando eu falo irmãos, eu falo como a Bíblia fala. A Bíblia não fala que é para se amarem somente aqueles irmãos que são do mesmo ministério. Igreja Y, Igreja X, Igreja W, e de repente nenhuma delas se amam. Nenhuma delas tem carinho especial, às vezes nem pelos próprios irmãos em Cristo do próprio ministério. Como tá difícil isso hoje em dia, né? Tá faltando muito sentimento de amor para os cristãos, porque quem não serve a Cristo e quem não tem Cristo no coração, é difícil ter amor. Mas às vezes tem pessoas que não professam nenhuma religião e tem amor. Será que não é uma lição para a gente aprender? Será que não é uma lição para nós aprendermos? Amados, eu tenho certeza que Deus quer que nós nos amemos de verdade. Não somente aquela denominação ali, dentro daquelas irmãs, daqueles irmãos. Mas eu creio que esta palavra do Salmo 133, ela abrange a todos os filhos de Deus. Eu creio que estes salmos, ele abrange a todos quantos servem a Deus na terra e são filhos de Deus. Porque se você aceitou Jesus como Salvador, você passa a ser filho de Deus. Se você é filho de Deus, isso no reino espiritual, nós somos irmãos também no reino espiritual. Nós temos o mesmo Pai, nós temos as bênçãos que vêm do mesmo Deus, nós temos uma união que foi comprada pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Nós temos assim uma escolha que foi feita para nossas vidas, na qual essa escolha, Jesus, Deus, o Espírito Santo, não está olhando apenas para uma denominação. Todos quantos aceitaram a Deus, a Bíblia fala, são chamados filhos de Deus. A todos quantos entregaram o coração a Deus de verdade, são chamados como filhos de Deus. Somos filhos adotivos. Porque Jesus, na verdade, veio para os judeus, para os que era dele, família dele. Mas, como já preguei aqui por mais de uma vez, os judeus o rejeitaram. Então Deus falou: rejeitou? Eu sei para quem eu vou passar este direito de serem salvos pelo sangue de Cristo. Eu vou salvar os gentios, que não tinha nada a ver com esta salvação que Jesus estava agora oferecendo àqueles que aceitassem Ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aqueles que aceitassem Ele como único e suficiente Salvador. Então Jesus veio para nos adotar como filhos. E você sabe que uma criança adotada é porque ela não nasceu daqueles pais que o adotaram, não é? Então nós também não nascemos daquela raiz que Jesus veio para morrer por eles, que eram os judeus. Mas Jesus
olhando para nós, teve misericórdia de nós, e nos alcançou com a salvação, sendo nós ainda pecadores. E Ele nos alcançou com a salvação, dando para nós o direito da salvação. Ele nos adotou, Ele registrou nós, sendo filhos dEle, para que tenhamos parte na remissão dos pecados, para que tenhamos parte na liberdade em Cristo Jesus, para que tenhamos parte na herança eterna que está nos aguardando para um dia chegarmos lá. Ele nos redimiu para que tenhamos direito à salvação da nossa alma, para que nós não cheguemos a ir para o inferno. Jesus derramou sobre nós uma graça eterna, a qual é um favor imerecido, e que por este favor eu e você conseguimos chegar até onde está a nossa bênção. Senão nós não teríamos nem direito nas bênçãos que hoje o fiel em Cristo, não o perfeito, mas o fiel em Cristo consegue receber. Essa graça nos traz, a graça de Cristo, ela nos traz a bênção. Ela abre caminho para a bênção de Deus chegar até nós, porque nós somos tão impuros, tão imperfeitos, nós somos tão assim, irrecusáveis, pelas atitudes que temos, pela carne que somos. Mas Jesus, misericordiosamente, Jesus chegou até nós, os gentios, e derramou sobre nós este direito, nos deu este direito de sermos chamados filhos de Deus. E quem é filho tem direito na herança. E quem é filho tem direito em tudo que o pai tem. Sim ou não? Claro, terrenamente é desse jeito e espiritualmente também é assim. O filho espiritual, quando aceita Jesus de verdade mesmo, ele quer Jesus no seu coração, na sua vida, ele passa a ser filho de Deus. E como filho, tem direito em tudo o que Deus tem prometido para nós através da palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo esse Salmos 133, onde diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Se o salmista escreveu assim, ele foi inspirado pelo Espírito de Deus. Então esta é a vontade de Deus, este é o desejo de Deus, este é o querer de Deus, que sejamos unidos. Mas não só na X-placa. Esqueçam placas. Placas é para efeito de governo, para efeito de registro, como se fosse uma firma aberta para o governo. Mas o que está acontecendo dentro daquela denominação, o que fazem dentro da denominação, ela se torna uma igreja, porque ali reúne homens e mulheres que são escolhidos por Deus para estarem debaixo da proteção de Deus e para estarem no templo para adorar a Deus e buscá-lo em espírito e em verdade. Mas eu creio que esse Salmo 133, ele não somente está falando para um grupo de um certo templo de tijolo, onde reúne os homens e as mulheres, os irmãos ali dentro. Esta palavra, eu creio, ela é espalhada para o reino de Deus na terra. Não importa qual é a placa da denominação que você pertence, que você é filiada, que você é membro daquela denominação, daquela igreja. Não importa, importa que se você tem uma vida perante Deus como Deus quer, você é o templo do Espírito Santo de Deus. E quando Deus fala
em ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Deus está falando em todo mundo, onde tem um servo, onde tem uma serva que professa o nome de Deus na terra, que professa a santidade de Cristo Jesus, que professa o poder infinito de consolar, de convencer, que é o Espírito Santo de Deus. Onde tiver um homem, uma mulher que serve a Deus em espírito e em verdade, é filho de Deus. E se é filho de Deus, nós temos que adorar o nosso Pai único. Ainda que cada denominação tem a sua liturgia, tem os seus costumes, tem as suas doutrinas, tem a sua fundação, conforme cada fundador, cada fundadora tem aquilo como que Deus revelou daquele jeito, para que aquela igreja seja daquele jeito. Mas toda e qualquer, digamos assim, formalidade que existir, é para um bom andamento daquele ministério, daquele trabalho, que ministério significa trabalho. É para um bom andamento. Então, o fundador ou a fundadora, ela vai fazer, vai ter ali todos os itens que um estatuto de uma igreja tem que ter. Não se funda um ministério, uma igreja, sem ter todos os dados para registrar no governo. Para serem registrados, ter o seu CNPJ, inscrição estadual, seu alvará de licença, enfim, tantas coisas que precisam. Eu já trabalhei em escritório de contabilidade faz muitos anos e muda muito esse tipo de coisa, mas eu me lembro quando eu trabalhava. O registro de uma firma tinha que ter um nome fantasia para registrar. E isso existe, é uma lei terrena, tem que cumprir, senão seria uma igreja uma igreja sem condições de prevalecer. Ela seria uma igreja que não tem nenhuma formação perante a lei. Eu estou com o nome aqui da igreja que quando não tem registro, e eu não estou conseguindo trazer na minha boca. Clandestina. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus que funda uma igreja, como cada um diz que Deus falou com ele e com ela, já tem que começar assim, registrando, tendo o seu cadastro no governo, para que comece bem, para que não seja uma igreja clandestina. É claro que o próprio governo dá um tempo até reunir uma certa quantidade de membros, para que também possa abrir uma igreja. Mas tudo isso, amados, são coisas que existem as leis terrenas que temos que cumprir, porque a Bíblia fala que temos que obedecer às autoridades terrenas. Mas Deus agora olha pelo espiritual, e Deus agora salvou os filhos, e cada um em sua denominação, cada um no seu costume, seu ritual de culto, cada um dentro daquele ensinamento. Mas quem é que salva o povo de Deus? Quem é que salva a igreja? Quem é que cuida? Quem é que derramou sangue na cruz para que nós fôssemos salvos e não fôssemos levados para o inferno? Só existe um, Jesus Cristo. Ele é a porta celestial. Ele é a porta eternal. Ele é a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz a palavra do Senhor. Então existe a igreja, existem muitas vidas, milhares, tem igreja que tem milhares de vidas congregando ali naquela denominação. Deus sabe de tudo isso, porque Deus é Deus, Ele mesmo formou as leis. Mas Deus olha mesmo em questão de salvação, de libertação, de transformação, de conversão, de santificação, de pureza de vida. Deus olha mesmo a cada vida individualmente. Cada um é individual, cada um é um perante Deus. Eu sou única perante Deus. Você é única, único perante Deus.
Ele vai olhar para você, ele vai cuidar de você. E você vai falar com ele, para ele cuidar de você, para ele ensinar você, para ele santificar você, para ele ensinar você o que é certo, o que é errado, se você está indo no caminho certo ou se você está indo no caminho errado. E Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele não olha como nós olhamos, ele olha no espiritual, no mundo espiritual. Deus olha no reino do Espírito. E o reino de Deus é muito grande, é na face da terra, é no universo. E Deus olha assim. Então nós não temos que ter somente união com o nosso irmão da minha denominação. Você não está daí fazendo completo. Você não está obedecendo a palavra de Deus 100%. Tem muitas igrejas que dividem. Eu não sei até onde vai isso. Eu sei que Deus não vai deixar por menos. O Espírito Santo entra de uma forma sábia e vai unir o povo dele. Se alguém discorda de mim, guarde bem esta live e você vai ver que é o Espírito Santo, é Deus que está me usando. A irmã Lisete, não une. Cada um pensa de um jeito. Sim, o homem pensa de um jeito. Cada homem, cada mulher pensa de um jeito. Mas quem vai dar a palavra final é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que criou o céu, a terra, o mar. Que criou você, que criou eu. Ele tem domínio sobre as nações. Ele tem domínio sobre os mares. Ele tem domínio sobre as aves. Ele tem domínio debaixo do mar. Ele tem domínio sobre tudo que existe na terra, no planeta Terra. Ele tem domínio sobre todos os homens, todas as mulheres. A obra é dele. Ele é dono e ele veio para nos salvar. Então nos últimos dias agora, muita coisa difícil e ruim vai acontecer. E é nessas coisas ruins que estão acontecendo é que vai existir também, não é o único propósito, mas também este propósito que Deus tem de unir o povo dele numa só fé, num só amor, numa união. Não vou dizer perfeita, porque enquanto estamos aqui na terra não existe perfeição, mas numa união de uma forma melhor que possa existir. Agora o tratamento individual, ele vai até o fim, para quando chegar a minha perfeição, ele me leva. Quando chegar a sua perfeição em Cristo, ele te leva. Nós não ficamos mais nem um segundo aqui na terra, quando ele já fez toda a obra que tem que fazer em mim, que tem que fazer em você. A salvação é individual. O responder para Deus os pecados são individuais. A maneira de viver na terra perante Deus é individual. Mas servir a Deus em comunhão, um com o outro, cada um de nós temos que tomar esta atitude e decisão de amarmos o nosso irmão. Deus vai fazer essa obra. Deus vai unir o povo dele, vai cair placa. Deus já falou para mim isso, eu falo aqui sem medo de errar. Deus falou comigo em 1992, faz pouco tempo, né? E eu criei, e eu já estou vendo muitas placas caindo. Não que vai sair de lá da frente da igreja, não é isso, gente, seja mais espiritual. As placas vão cair porque Deus não tá nem aí com a placa. E outra, o ser humano tá, parece que pendura a plaquinha aqui no peito e defende a placa. Você defende Jesus primeiro? Você defende as obras que Jesus quer que você faça primeiro? Você está em santidade de vida primeiro? Não adianta querer salvar a placa da tua igreja e dizer que a tua igreja é a melhor, porque lá faz isso, a minha não faz, porque lá é assim, a minha é de outro jeito. Para! Quem santifica você e eu é Jesus Cristo, é Ele que tem que nos santificar. Para de querer levar a placa, o nome do ministério que você pertence como um troféu. Porque Deus, Ele quer ver o povo dele em santidade, o povo dele unido, o povo dele amando. E isso vai acontecer. Igrejas que não querem se unir com outras, eu prego sem medo. Eu não vou unir, porque a minha saudação é blá blá blá.
A outra da outra denominação, eu quando vê lá aquela fulana que é da placa blá blá blá, eu não vou saudar, imagine, não é minha irmã, não é meu irmão. Lá é desse jeito, não serve para mim. Então fale mais com Deus, porque não é você que dá a palavra final. E nem você que pode julgar ninguém, porque nem eu posso julgar ninguém. Nenhum de nós temos direito, não nos é dado direito de julgar ninguém. Porque o único juiz é aquele que está lá em cima. Ainda hoje ele está como advogado. Ele perdoa as nossas dívidas, ele advoga nossas causas. Ele pega as nossas causas e faz da melhor maneira para nos livrar de quedas, da mão de Satanás, de coisas horríveis. O que Deus quer nesta live dizer é: eu estou unindo o meu povo. Irmã, eu pago para ver. Pois então você vai pagar para ver. Você está falando que eu pago para ver? Eu tenho tanta certeza que Deus me ensinou e que a palavra dele fala que o povo tem que unir. Então, se você bater o pezinho e não mudar de ideia e dizer que isso não vai acontecer, você vai ver que Deus vai unir o povo dele. Irmã, mas aquela igreja não une. Aquela lá, imagine. O homem vai até onde as forças dele dão. Vai chegar uma hora que vai baquear. Vai chegar uma hora que as pernas vão tremer. Vai chegar uma hora, porque quando Deus quer tratar com uma pessoa, ele permite que a pessoa fique até às vezes... Olha, gente, Deus permite que às vezes, para tratar com uma pessoa, para a pessoa enxergar a verdade de Deus, que aquela pessoa está cheia de ego, cheio de si e que não enxerga o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo ensinar. Eu já vi isso, Deus tratar com pessoas, às vezes, permitindo que o inimigo toque. E às vezes coloca, já vi pessoas, eu já vi. O inimigo toca e às vezes coloca até uma enfermidade. Nossa, que Deus ruim, não! Você não acredita quando Deus é bonzinho para você? Você não cede para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você não quer entender conforme a mente de Cristo, porque o apóstolo Paulo disse que nós temos que ter a mente de Cristo, e a mente de Cristo é a união do povo de Deus. Não existe nada que tenha que nos desunir. É o único Cristo que morreu por nós. É uma fé, um só Senhor, um só batismo, significando batismo de arrependimento. Não tem outro batismo a não ser o de arrepender-se das obras passadas e passar a ser uma nova criatura e não lembrando mais das coisas de trás. Então, amados, Deus vai unir o povo. Eu prego sem medo de errar. Seja a placa que for, seja o ministério que for, seja o costume que for, seja a doutrina que for, seja o estatuto que for, o único que vai assinar é Jesus Cristo. É o próprio Deus. E ele sabe trabalhar no meio do povo para cederem, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra no povo cristão. Vocês verão ainda as igrejas se unindo, porque quem manda na obra é Deus. E pode você sapatear, a palavra de Deus vai cumprir. Porque é difícil ir contra os aguilhões de Deus, viu? Melhor você, que não está concordando, vai orar, meu amado. Vai orar, minha amada. Vai lá, vai falar com Deus. Ele vai mostrar para você o que mostrou para mim. Talvez mostre até mais para você. Não sei. Eu não sou a única, eu não sou a melhor. Cada um que busca, Deus mostra. Não fala lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe? Não fala em Mateus 7:7, pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que procura, e aquele que bate, a porta se abre. A palavra do Senhor, Oséias 6:3, conheçamos a Deus e prossigamos a conhecê-lo, porque ele virá como um sol de meio-dia e vai clarear a nossa mente. Conheça mais Deus, meu irmão, conheça mais Deus, minha irmã. Eu não estou aqui tirando sarro de ninguém, não estou aqui atacando ninguém, eu estou pregando uma verdade. Seja humilde e aceita esta palavra. Haverá unidade do povo de Deus.
Haverá uma união mais forte, mais grande, mais calorosa, mais forte antes que Jesus volte. Porque ninguém vai no céu dividido como as denominações são divididas. Não, eu prego isso sem medo. Eu não estou aqui mesmo para falar meia palavra. Sabe? Sou frágil, sou uma mulher pequenina. Pequenina espiritualmente porque Deus é grande na minha vida. E pequenina de estrutura porque eu só tenho 1,54 de altura. Mas eu tenho a autoridade de Deus na minha vida. Eu tenho a unção de Deus na minha boca, na minha voz para falar a verdade. Acreditem, Jesus não volta enquanto o povo de Deus não se unir, para que caia todas essas picuinhas por terra, porque quem leva ao céu é Jesus Cristo. Para quem tem uma vida zelosa, para quem tem uma vida de cuidado, para quem tem uma vida equilibrada na presença de Deus, para quem vive com pudor, com decência, com modéstia, com santidade, com humildade, com sinceridade. A Bíblia diz que a sinceridade dos sinceros o encaminhará para aquilo que Deus quer que você e eu façamos. Oh Deus maravilhoso! Que muitos ouçam e acreditem e deixem o Espírito Santo fazer a obra em você. Pare de negar a paz de Deus. Pare de negar a paz do Senhor. Pare de negar graça e paz. Pare de negar paz. Porque aquele não é da minha igreja. Aquele não é da minha denominação. Porque aquela igreja ainda precisa aprender muito. E você também precisa aprender muito. Porque o povo de Deus tem que se unir em Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro e santificar a vida. Hebreus 12:14. Buscai a paz com todos. Olha como o Espírito Santo traz na mente. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É a palavra que está falando. Eu não tenho medo de pregar, porque é a palavra que diz isso. Hebreus 12:14. Buscai a paz com todos. Mas fica uma divisão, eu não vou saudar. Quando vê, você é da minha igreja? Não, eu sou de tal. Agora, se você é da igreja daquela pessoa, daí saúda com aquela saudação que tem na igreja. Por que você não sai espalhando paz por aí? Só dá paz quem tem paz. Você tem paz? Então espalha. A própria Bíblia fala, quando você chegar em uma casa, quando você chegar na porta daquela casa, na soleira daquela porta, desça sobre esta casa a paz. Se houver alguém ali que mereça aquela paz fica. Se houver alguém ali que aceite aquela paz de Deus, paz do Senhor, paz de Cristo, paz do eterno mestre. Você tem alguém que aceita a paz, que é única, só falando paz, já é a única paz verdadeira. Você tem alguém naquela casa que aceita a paz, desce e fica lá. A Bíblia fala isso. E se a pessoa não aceita, a paz volta para mim, que saudei aquela pessoa. Tá entendendo? Você só pode saudar se você tiver paz. Senão também não é só um costume. Pede Senhor, pede Deus, pede Jeová, dá-se Pai. Ai, eu acredito que Jesus lá no céu também ele fala, ô povinho duro de lidar. Mas eu também aprendi com Cristo, eu também fui passada na moenda. Eu passei por processos para hoje eu pregar isso aqui. Eu passei e aprendi com o divino e santo, poderoso Espírito de Deus. Eu aprendi com ele. Aprenda também, começa a ler mais a Bíblia. Gente, leia, tá tudo aqui. Eu estudei 8 anos seguida sobre 3 coisas que eu tinha dúvida na Bíblia. Não vou citar aqui porque não é momento. Mas o Espírito Santo me trouxe à luz da palavra toda a resposta que eu precisava. Foram 3 itens que eu coloquei perante Deus. Eu amanhecia lendo a Bíblia e ficava com 6 Bíblias na minha mesa, fazendo referências, estudando sobre 3 assuntos que são muito polêmicos. Mas eu sei o que o Espírito Santo quer dizer. Por quê? Porque eu estudei. Eu pedi para o Espírito Santo me iluminar. E eu não queria que ninguém falasse, porque eu não queria ouvir a voz de um homem, eu queria ouvir a voz de Deus. E eu vejo que tudo isso tem sido muito útil para mim, porque quando eu preciso usar
dessa experiência, eu sei do que eu estou falando. Orem para as igrejas, que caiam a cegueira dessas igrejas, desses líderes, desses fundadores. Que tudo que é do homem desapareça e só prevaleça a lei divina, que é santa e perfeita e que nos leva ao céu, dada por Jesus Cristo, o único caminho que nos leva ao céu e que nos ensina a santificar, porque sem a santificação e sem o amor, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união de verdade. Você não precisa ficar igual àquela irmã, você não precisa ficar igual àquele irmão. Cada um tem o seu jeito, até mesmo muitas vezes de se vestir, até mesmo a maneira de falar certas coisas. Você não tem que ter o homem e a mulher como seu exemplo, como seu espelho. E nem fale mal de ninguém, somente ore. Se você acha que ela ou ele está errado, porque às vezes você tem base bíblica mesmo e você vê que aquela pessoa está errado, ou aquele homem, aquela mulher está errado, sabe o que você faz? Ore para Deus abrir a mente dele ou dela. Porque um dia você pediu e Deus abriu sua mente, não abriu? Então ore para Deus abrir a mente dele, a mente dela. Mas não fale mal de ninguém, você não tem direito de julgar. Deus abre a mente da Mariquinha, Deus abre a mente do Joãozinho. Agora, que Deus vai unir o povo dele, eu não tenho dúvida. Cada um tem a sua maneira de fundação naquele ministério, suas maneiras de pensar, e todos que fundam diz, foi Deus que me revelou. Amém? Mas quem vai nos levar para o céu não é a placa, não é a liturgia da igreja, não é a quantidade de gente, não é os grandes lustres, os grandes bancos, as grandes catedrais, os grandes bancos estofados que vão levar para o céu. Eu não tenho nada contra isso. Se a igreja tem condição, Deus é louvado até nisso. Uma igreja bonita, bem amparada, bem construída, bem adornada. Mas o que eu estou falando aqui, que o Espírito Santo está dizendo, não é isso que vai levar você para o céu. Não se estribe naquilo que tem no seu ministério. Se é um ministério até rico, não se estribe. Ou se é um ministério tão simples, também não fique triste, porque quem vai levar você para o céu é Jesus Cristo. Ele é rico. Ele é, não tem como dizer, trilionário, sei lá. Jesus é tudo, tem tudo. Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Então lembre de uma coisa. Não importa a maneira que às vezes o homem põe certas doutrinas, certos até usos e costumes, por um zelo, sabe? Põe aquilo pro povo obedecer. Mas lembre-se que não é só obedecer naquilo que está sendo cobrado. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que falar com Deus em nome de Jesus Cristo, para saber se Ele está se agradando de você. Mas tenha comunhão com os outros. Porque nós não podemos julgar ninguém e deixar de cumprimentar ninguém, porque nós sabemos ou nós temos algo contra aquela denominação. Cada um vai responder. É individual a salvação, é individual a nossa vida espiritual. Mas ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Se o salmista escreveu isso, é porque ele estava inspirado pelo Espírito de Deus. E quando Deus fala, Ele é imutável, Ele não muda a ideia dele. Ele é sempre aquilo. Então, Deus quer unir o povo, porque Jesus está voltando. Mas está terrível o povo aqui na terra. Eu não estou aqui generalizando o povo de Deus. Não, tem ainda uma grande porcentagem que também ama, que também cumprimenta a todos os irmãos, seja de Y, X, denominação, formas de costumes, de ensinamentos, mas tem comunhão. Porque é isso que você tem que ter, comunhão. Não importa a forma que é ensinado lá. É claro que comunhão com quem também
tem o Evangelho de Cristo no coração. Não vai ter comunhão com credos que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Aí você pode também ter uma grande perda, uma grande decepção e pode até perder a sua salvação. Eu estou aqui falando como a Bíblia disse, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos em Cristo, no próprio Evangelho de Cristo, vivam em união. Ame o seu próximo e se puder ajudar, ajude. Porque o amor perdoa muitos pecados. Tá bom? Eu vou encerrar. Eu tenho trabalho hoje à noite ainda na igreja, né? Eu tenho que ir. Eu vou me preparar melhor. Um abraço espiritual para cada irmã, cada irmão, cada companheiro de live que está aqui comigo nesta tardezinha. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Orem pela irmã Lisete, que depois eu vou assistir a live e eu vou ver cada pessoa que entrou, cada pessoa que pediu oração, e eu vou orar por você, eu vou apresentar você na minha oração. Já tem tido muitas orações respondidas, né? Até eu peço que você que já recebeu oração daqui da live, foi curada e foi liberta, e Deus advogou sua causa, conte aqui para mim. Porque o nome de Deus vai ser glorificado e nós ficaremos muito felizes por saber que Deus está confirmando a obra das nossas mãos. Amém, amados? Oremos uns pelos outros, como a Bíblia diz. Orai uns pelos outros, para que sareis. Amém? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. É isso que Deus quer de nós. Fiquem com Deus e que a graça maravilhosa, o grande poder de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre mim, sobre a minha família, sobre meus vizinhos e sobre você que está aqui na live, que vai ouvir mais tarde, vai assistir mais tarde também. Receba também o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sobre você e sua família. Amém. Não é assim que eu ensino vocês? Falem junto comigo. Amém. Vamos lá? Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Em nome de Jesus. Fui. Glória a Deus.